Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui. Conheço alguns, não vou citar nomes, talvez, para não correr o risco de esquecer de alguns com os quais trabalhamos aqui durante alguns anos. Nós fomos membros da Igreja Central, ali no antigo endereço. Participamos ali do grupo de ancianato e até do quarteto jovem naquela época, né, com Leni Calazans, João, né, não me lembro agora o nome de todos, mas nós participamos, foi muito bom. E eu quero agradecer o convite de estar aqui nesta manhã, nessa linda igreja. Os irmãos estão de parabéns, Deus merece o melhor. E eu creio que, estava conversando ali atrás, ainda vão construir mais salas para os departamentos, que Deus realmente possa dar condições para que isso aconteça o quanto antes, porque Jesus está voltando. Louvado seja Deus por isso, né? Que Deus possa realmente nos abençoar nesta manhã, e é uma alegria estar aqui com vocês. Eu não estou conseguindo vê-los bem, porque eu fiz uma cirurgia neste olho agora recente, está um pouco embaçado, mas dá para a gente. Eu estou como Paulo, né? Eu com letras grandes vos escrevo, né? Para que a gente possa acompanhar aqui a mensagem desta manhã. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, versos 13, 16 e 17. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a este bom lugar nesta manhã de sábado. Obrigado também pelas lindas músicas cantadas pelo conjunto. Pedimos para que Tu possas continuar abençoando-os. Sê conosco agora, que estamos com as nossas Bíblias abertas, que o Teu Espírito fale a nós nesta manhã. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu costumo pregar... O Palio Prata ONZ 4455 está pedindo para que possa ser retirado do lugar onde ele está. Possivelmente está atrapalhando, né, alguma garagem, algum lugar ali. É melhor a gente tirar antes que o guincho chegue, né? Então, Palio Prata OMZ 4455. Nada. Como eu estava dizendo, eu gosto de pregar um assunto que possa dar sequência à lição que nós estudamos. E eu quero falar nesta manhã, talvez para alguns possa até ser cansativo, mas eu procurei me aprofundar um pouco mais no assunto, o selo de Deus e a marca da besta. Só pelo título, selo tem a ver com autenticidade, com identidade. O selo, ele tem esse papel de identificar a correspondência. A marca já é algo mais imposta. Eu não sei se é porque eu trabalhei na roça há algum tempo, e eu lembro quando iam marcar o gado com aquele ferro quente, a marca, ela deixa, né, cicatrizes. É algo mais forte, é algo mais imposto, incisivo. O boi ou o animal não pede para ser marcado. Já o selo é diferente. O selo, você faz a opção de selar uma carta para determinado endereço, ele te identifica quem está enviando e quem irá receber. Então, eu vejo uma diferença grande entre o selo de Deus e a marca da besta. E é o que nós queremos, nesta manhã, estudar com os irmãos. Vamos ao texto bíblico, Êxodo 31, 13, diz o seguinte: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Ainda no verso 16, diz: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações,
entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, queridos, pelo texto bíblico nós vimos que o sábado é um selo ou um sinal perpétuo entre Deus e seu povo. Mas nós, por exemplo, eu tive o privilégio de nascer num lar adventista. E se nós não cuidarmos da guarda do sábado, nós podemos torná-lo um dia qualquer ou um dia rotineiro na nossa vida. Nós precisamos cuidar, porque se trata de algo perpétuo, algo eterno que Deus estabeleceu entre ele e o seu povo. Em Ezequiel 20, no capítulo 20, ainda continua dizendo: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O comentário bíblico adventista, na página 713, primeiro volume, diz o seguinte: o sábado devia ser mais um sinal desse relacionamento, não na carne, referindo-se à circuncisão, mas no coração. Deus prometeu realmente colocar a sua lei no coração do ser humano, e nós louvamos a Deus por isso. Uma criança, e eu trabalhei 32 anos na educação, ela não sabe o porquê, mas ela já traz consigo os traços carnais do egoísmo. Se você colocar 2 brinquedos, ou melhor, um brinquedo e 2 crianças, elas vão brigar entre elas para pegar o brinquedo primeiro. Já está dentro dela, mesmo sem saber, já está dentro da criança a questão carnal, a questão do pecado. E Deus colocou também a sua lei no coração do homem. É tanto que a criança, ela sabe quando ela fez algo errado, ela procura o quê? Se esconder, se desculpar. Quantas vezes, ao conversar com alunos, eles sempre vêm com a justificativa: ah, diretor, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Então, ele sempre tenta se justificar. Isso vem desde o Éden. Quando Deus disse a Adão, Adão disse: olha, foi a mulher que o senhor fez. Chegou para Eva, foi a serpente que o senhor criou. Então, o ser humano, por isso que Deus resolveu colocar a lei no coração, para que nós pudéssemos ter essa noção do que é certo e do que é errado. O Senhor, a irmã White, ela diz no Testemunhos para Ministros, na página 135, o seguinte: eu vou ler alguns textos hoje do Espírito de Profecia para frisar um pouco mais a respeito do selo de Deus e a marca da besta. Me permitam, por favor. O Senhor não deixa um preceito tão importante quanto este sem uma especificação definida. Guardarão, pois, o sábado, e os filhos de Israel celebrarão do sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Então, não é escolher qualquer dia da semana. Uma vez eu estava de madrugada, eu acabei ligando a TV, perdi o sono, e eu estava vendo aquele pregador R.R. Soares falando sobre Isaías, né, e citou na íntegra o sábado: se desviares o teu pé do sábado, de profanar e tal. Ele citou, eu pensei: opa, acho que agora vou ouvir alguma coisa de interessante aqui. Aí ele vai e diz: não, mas o sábado, palavra sábado do grego quer dizer separado, então nós podemos separar qualquer dia para adorar a Deus, é o sábado que nós escolhemos. Deus não deixou na escolha nossa do ser humano que dia guardar. Ele disse: o sábado é o 7º dia, e acabou, o ponto final. Deus não deu essa liberdade para que eu e você escolhamos um dia para adorá-lo. Ele já determinou que dia seria. Então, é mais um argumento que nós temos para, né, combater esse tipo de argumento das pessoas. Queridos, assim como o sábado é o sinal de Deus, a observância do domingo, primeiro dia da semana, será o sinal da besta. Por que eu digo será? O domingo hoje, ele ainda não é o sinal da besta. E nós vamos provar isso aqui no Espírito de Profecia. Ele será, está sendo trabalhado para ser o sinal. É tanto que, se nós olharmos nas convenções mundiais da Igreja Católica e tudo, eles já estão dizendo: olha, nós temos que parar um dia
para a questão ecológica, a questão da camada de ozônio, separar um dia para a família, para que os carros não andem, não poluam. Então eles já estão preparando o terreno para implantar o sinal da besta, mas ainda não é o sinal da besta. E nós vamos ver isso aqui no espírito de profecia. Aqui diz o seguinte, a irmã White, ela fala: quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que Roma, honrará desta maneira o papado, mais do que a Deus, adorará a besta e sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou como sinal de sua autoridade e honra, em seu lugar, a de Roma, escolheu como sinal a sua supremacia e aceitação de fato, o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta, e somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre o mandamento de Deus e a dos homens, é que então aqueles que continuarem a transgredir irão receber o sinal da besta. Está no Grande Conflito, na página 444. Então, queridos, eu creio que ficou bem claro. O domingo hoje ainda não é o sinal da besta, está sendo preparado para ser. E aqui está dizendo, a hora que o homem tiver a opção de escolher entre o selo de Deus e o sinal da besta, ficar isso muito claro. Por isso que a Bíblia diz que será na fronte ou na mão. Fronte é sinal de inteligência, de escolha, você vai escolher seguir a Deus ou não. E mão é trabalho, você vai ter que optar, trabalhar no sábado ou no domingo. Mas só será o sinal da besta a partir de quando for decretado. E aqui diz mais: o decreto não será imposto a um povo cegamente, cada qual receberá esclarecimento bastante para tomar inteligentemente a sua decisão. Grande Conflito, página 605. Os irmãos estão acompanhando? O sinal da besta, eu mesmo, como adventista de berço, já disse algumas vezes que o domingo é o sinal da besta, e não é ainda. Ele será, está sendo preparado para ser, quando for implantado, for imposto, mas por enquanto ainda não é. E eu fiquei pensando, por que Deus age assim, queridos? E eu gostaria de apresentar 3 razões pelas quais Deus trabalha desta forma. Primeiro, Deus é longânimo. Em 2 Pedro 3:9, 2 Pedro 3:9, diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, graças a Deus porque Ele é longânimo, graças a Deus porque Ele ainda está a esperar por pessoas sinceras em todas as religiões. Ainda no Salmo 86, verso 15, diz: mas tu, Senhor, és compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. Segundo, Deus tem filhos em outras igrejas. Apocalipse 18:4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Veja o que a irmã White diz no Grande Conflito. Grande Conflito, na página 565. Ela diz: é certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católico-romana. Ela diz: milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Não se lhes permite acesso à palavra,
e, portanto, não distinguem a verdade. Nunca viram o contraste entre um verdadeiro culto prestado de coração e um conjunto de meras formas e cerimônias. E ela diz mais: olha, Deus olha para estas almas com compadecida ternura, como das que estão nestas igrejas, e tem uma fé ilusória. Fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que a cercam e revelar-lhes a verdade como é em Jesus, e muitos se unirão ao seu povo. Grande Conflito 565. Queridos, eu louvo a Deus pela liderança desta igreja. É lógico, Deus está no comando. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Eu louvo a Deus pela inspiração que tiveram de distribuir o Grande Conflito nesses 2 anos, 2023 e 2024. Eu sei que vai despertar, quem sabe, a perseguição. Nós já vimos vídeos aí de padres queimando livros, mas isso vai despertar na membresia o interesse para saber que verdade ou que mensagem esses livros têm. Aqui está dizendo que Deus olha com compaixão para estas almas sinceras que estão em outras igrejas. Queridos, Deus tem milhares ou milhões de pessoas sinceras que estão servindo a Deus na luz que receberam. E graças a Deus, porque a igreja está fazendo esse trabalho, está levando esta mensagem para que estes sejam alertados. E a terceira razão: Deus não faz nada, queridos, sem antes revelar aqueles que são sinceros. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Queridos, ninguém será selado, nem com o selo de Deus, nem com a marca da besta, de maneira inocente. Ninguém. Nós deveremos decidir de que lado estaremos. Muitas vezes, e a lição desse trimestre tratou disto, eu mesmo, estou dizendo de mim, eu tinha aquela impressão de que a união das igrejas ia se dar com 2 placas, né? A placa da igreja de Deus e a placa da igreja. Não é, vai continuar do mesmo jeito que está. Milhares de religiões, milhares de placas de igrejas, mas eles estarão unidos em 2 pontos principais, que é a imortalidade da alma e a guarda do domingo. Então, a união se dará nesses 2 pontos, não é com placas de igrejas. E graças a Deus que Deus tem fiéis em todas elas, e nós precisamos alcançar essas pessoas. A irmã White, ela ainda diz, na página 613 do Grande Conflito, o seguinte: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostram fiéis aos preceitos divinos recebem o selo de Deus vivo. Isso está no Grande Conflito, página 613. Então, queridos, nós estamos sendo selados à medida que nós guardamos o sábado. A forma com que guardamos é a maneira que estaremos sendo ou não selados com o selo de Deus. Mas o selo da besta ainda não foi imposto, e ele será, nós não sabemos quanto tempo mais de graça teremos. E ela diz mais, na página 614, os ímpios passarão os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Uma outra verdade que muitas vezes já ouvi pregadores dizendo: o Espírito de Deus será retirado da terra. Queridos, Deus prometeu que estaria com seus filhos até quando? Até a consumação dos séculos. Deus nunca vai desamparar os seus filhos, nunca. Nós teremos sim. Agora, o Espírito de Deus será retirado da terra no momento em que as pessoas tomarem a decisão de rejeitarem o Espírito de Deus. Aí sim, essas pessoas não terão mais,
porque no momento em que Jesus deixar o Santíssimo, não haverá mais salvação. Aí sim o Espírito de Deus será retirado da terra, mas nunca dos filhos de Deus. Nós teremos a presença de Deus até que Ele volte. Ele estará conosco, nos fortalecendo, nos animando diante das provações que virão sobre o mundo. Deus estará conosco a cada momento. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por todos os cristãos, e as autoridades religiosas e seculares se combinarem para impor a observância do domingo, e a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder às exigências popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Satanás incitará a maior intensidade ainda, e o espírito de ódio e a perseguição virá sobre o povo de Deus. Grande Conflito, página 615. Eu sei que para muitos, falar sobre os dias finais, a perseguição, as 7 pragas e tudo mais, parece uma mensagem de terror. E muitas vezes nós, líderes, nos omitimos a pregar sobre isso para não amedrontar as pessoas. Mas, queridos, a perseguição virá sobre o povo de Deus. Em alguns países do mundo já existe a perseguição. Pessoas são tolhidas de ler a Bíblia, de ter a Bíblia em casa. Já existem na Coreia do Norte, já existem alguns outros países da janela 1040 que, se falarem em Deus, Bíblia, as pessoas são presas e podem ser até mortas. A perseguição, ela já está acontecendo, mas não na intensidade com que ocorrerá em todo o mundo. E aqui está dizendo que quando eles se unirem, e isso está caminhando para que ocorra, para que aconteça, e de uma forma muito sutil, né? O líder, né, mundial da Igreja Católica, ele está de uma forma como cordeiro, né, ou lobo em pele de cordeiro, né, trabalhando para preparar o mundo para a união das igrejas nesses 2 pontos, a imortalidade da alma e a questão da guarda do domingo. Nós perdemos uma aluna em Araraquara, São Paulo. A mãe faleceu e o pai ligou para minha esposa, que era a coordenadora da escola, dizendo o seguinte: olha, nós já falamos com a nossa filha que a mamãe dela foi para o céu, está com o Senhor, virou uma estrelinha e de lá está olhando para ela. E eu queria que você orientasse os professores para ensinar a nossa filha, para falar para ela a mesma coisa que nós falamos aqui. A minha esposa diz: pai, lamentamos, mas nós defendemos a Bíblia. A Bíblia não diz assim. E infelizmente o pai tirou a filha da escola. Queria que a gente falasse para agradar a filha, e é isso que a maioria das pessoas fazem, queridos. Quando a gente vai em um funeral de qualquer igreja, pentecostal, católica, qualquer uma, eles falam: não, Deus quis assim, está com o Pai, está com Deus, né? Subiu para a glória. Queridos, isso é antibíblico. A imortalidade da alma, a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. E Eclesiastes deixa muito claro de que o ser humano e um cão morreu, eles vão para o pó e se tornam pó. Não tem diferença, mas eles querem, né, acalmar as pessoas, né, dizendo que Deus quis assim. Satanás, ele lança o mal, lança a doença, a morte, e as pessoas ainda pregam: não, Deus quis assim. Deus nunca quis isso, Senhor, queridos. Deus nunca quis o mal para ninguém. Eu estava até conversando com o Paulo. O meu irmão jubilou agora há pouco tempo, e conversando comigo a semana passada, ele dizia o seguinte: olha, a vida é injusta. Eu, né, como pastor, sempre cuidei da minha alimentação, da minha saúde, né, e agora eu não consigo assinar um documento, né, está com suspeita de mal de Parkinson e tudo mais. E eu falei com ele, nós conversamos bastante. Eu disse: Oséias, vamos olhar pelo outro lado. Já pensou se tudo que nós quiséssemos aqui tivéssemos? Boa saúde, prosperidade, a gente ia desejar o céu para quê? Deus permite que aconteça o mal, a doença, a morte, para fazer-nos querer sair daqui para morar com Ele no céu. Ele permite, mas Ele não manda. O mal não é obra de Deus. Mas infelizmente o mundo prega: não, Deus quis assim.
um acidente trágico. Não, Deus quis assim. Isso nunca foi plano de Deus, queridos. Graças a Deus, porque nós temos o conhecimento da verdade. Queridos, tanto os que receberem o sinal de Deus, quanto aqueles que receberão a marca da besta, enfrentarão momentos difíceis. Infelizmente, esta é a realidade. Para aqueles que serão selados com o selo de Deus, virá perseguição, decreto de morte, não poderão comprar nem vender. Então, imagine a situação, isso está para acontecer. E para aqueles que não receberem ou não forem selados com o selo de Deus, também sofrerão as 7 últimas pragas. Então, tanto para aqueles que receberão o selo de Deus, quanto para aqueles que receberão o sinal, ou a marca da besta, sofrerão nesse período. Mas veja o que Armand diz no Grande Conflito, página 635. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que se honrarem a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo, com o fim de destruí-los. E então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Então, queridos, nós temos a garantia de, mesmo sofrendo neste mundo, sendo perseguido, a garantia de que Deus vai intervir em nosso favor. Eu sei que alguns dos jovens que estão aqui, com certeza, alguns dos irmãos já enfrentaram situações como, ou você trabalha sábado ou perde o emprego. Eu estou com um irmão lá na Jaiara, ele pediu esse de oração. Ele foi trabalhar numa empresa e eles não deram sábado livre para ele. Então ele está enfrentando uma luta. A minha esposa, lá em São Paulo, ela procurou o coordenador da faculdade da Unip, dizendo que era adventista, não podia ir às aulas sexta-noite, e ele disse para ela simplesmente o seguinte: escolha entre o seu Deus, a sua religião e a faculdade, você é livre para escolher. Então, queridos, aos poucos a gente sabe que as coisas vão apertando, não vai ficar às mil maravilhas, e louvado seja Deus por isso, porque está se cumprindo a profecia. Jesus, querido, está voltando. Para os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, tem nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais veem a verdadeira natureza do sábado, o espúrio, o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Queridos, infelizmente, chegará o dia em que eles irão reconhecer que o sábado é o selo de Deus. Mas, infelizmente, para muitos, será tarde demais. Infelizmente, já terá passado a oportunidade, porque rejeitaram o apelo do Espírito Santo na vida deles. Queridos irmãos, a guarda do sábado precisa ser levado a sério. Nos últimos dias da história da terra, o mundo será posto à prova quanto ao 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E agora eu pergunto, como estamos guardando o sábado? Eu gostaria que cada um refletisse nesta manhã. A forma que eu estou guardando o sábado, está me distinguindo entre o povo de Deus e aqueles que não são? As pessoas veem diferença em você no sábado? Ou, infelizmente, queridos, eu vou abrir aqui um pouquinho um parêntese. Nós adventistas, eu digo isso com propriedade, porque eu sou adventista de berço, às vezes tornamos o sábado um fardo na vida de nossos filhos. É o dia de não pode isso, não pode aquilo, não pode. Eu conheci uma irmã em São Paulo, que ela passava a tarde inteira do sábado dando estudo bíblico. Era uma grande missionária, ganhou muitos para a verdade, ganhou muitos para a igreja. Um dia eu fui visitá-la, encontrei apenas os filhos na rua, jogando bola, brincando, e infelizmente os filhos daquela irmã saíram da igreja. Então estão tão preocupados em usar o sábado de forma religiosa ao extremo, que estão perdendo os seus, perdendo a família. E muitos de nós tornamos o domingo o melhor dia da semana.
É o dia no qual reunimos os amigos, né? Aqueles que comem carne, fazem um churrasco, festa, alegria. Então o dia de alegria para os nossos filhos, nós estamos passando para eles, é o domingo e não o sábado. Então quando a lei dominical foi imposta, eles, para abraçar isso aí é muito fácil, porque o sábado muitas vezes nós pais tornamos um fardo para os nossos filhos. Esquecemos, queridos, de visitar a natureza, de estar com os filhos. Nós tivemos o privilégio de morar ali em Ribeirão Preto, próximo ao zoológico da cidade. Eu sempre tinha alguma reunião na igreja no sábado à tarde. A minha esposa, o que ela fazia? Depois do almoço, ela ia para o zoológico, não pagava nada para entrar, ver os animais, conversar com os filhos, falando: olha, criaturas de Deus, a natureza. Queridos, nós temos que tornar o sábado um dia deleitoso para os nossos filhos. A irmã White, ela chega a dizer que a melhor alimentação deveria ser no sábado. A melhor roupa, aquela que a criança gostaria de vestir, deveria ser para o sábado, para que eles pudessem ter prazer na guarda do sábado. Senão nós iremos tornar um dia tão enfadonho para as nossas crianças, que segundo uma história que eu li, a criança chegou para o papai e para a mamãe e falou: quando vai acabar esse dia feliz? O sábado não era feliz para aquela criança, porque nós pais muitas vezes não tornamos ele o dia feliz, o dia de alegria. Queridos, para sermos selados com o selo de Deus, precisamos levar a sério a guarda do sábado. Veja, a lição da escola sabatina no dia 18/5, ela trouxe uma pérola ali que eu grifei, eu coloquei aqui no sermão. Ela diz o seguinte: a menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, não conseguiremos desfrutar a eternidade no porvir. Irmãos, isso é muito precioso. A menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, queridos, aqui na terra. Queridos, precisamos antegozar o que Deus está preparando para nós aqui. Precisamos tornar esse dia o dia mais feliz da semana para nós e nossos filhos. Quando entregamos, queridos, a nossa vida a Cristo, experimentamos a verdadeira liberdade e a obediência, e Deus torna o sábado, Ele quer que tornemos um dia prazeroso. Visto que a guarda do sábado está no cerne da lei de Deus, ela é um símbolo da nossa completa felicidade a Cristo. Por meio de sua graça, obedeceremos aos seus mandamentos, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, e desejamos agradar a Deus. Isso está também na lição, na página 97. Ao meditarmos, queridos, na vida de Cristo e do Espírito Santo, precisa trabalhar em nossa vida para nos selar. E a irmã White, a melhor lição ainda na página 145, ela diz: da mesma forma que o selo de Deus não é recebido em um instante, a marca da besta também não o é. Concessões diárias, pecados acalentados, conservação de ídolos, ocultos do coração, atitudes não cristãs, fomentadas, tudo isso leva ao recebimento da marca da besta. Queridos, isso é muito sério. Infelizmente, eu não estou com o meu aqui, que deixei com a minha esposa, mas nós estamos tão apegados a esse aparelhozinho chamado celular, que se esquecermos em casa, é capaz de voltarmos para buscá-lo. Mas se esquecermos a Bíblia, a lição, não importa, não há problema. Muitas vezes nós estamos tornando esse aparelho um Deus na nossa vida. Levantamos de manhã já olhando as redes sociais para ver quem mandou, quem não mandou, e esquecemos de buscar a Deus em primeiro lugar. Estou dizendo isso para mim, queridos, não estou aqui condenando ninguém. Mas, infelizmente, esse aparelhinho tem tomado muito do nosso tempo. E nós não estamos percebendo que se tornou um ídolo para muitos de nós. E aqui está dizendo que nós precisamos deixar esses ídolos para não sermos selados com o selo da besta. Queridos, a única maneira de estar pronto para a vinda de Cristo é nos preparando a cada dia e permanecer preparados. Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E estar na igreja, queridos, nós corremos o risco
de pensar assim, já estamos na igreja verdadeira, né? A condição de Laodiceia, rico estou, de nada tenho falta, e esquecemos, queridos, de que ter uma religião é diferente do que ser religioso. Ter uma religião, ter os nomes no livro da igreja, não nos garante um lugar no céu. Mas nós precisamos de fato ser adventista do sétimo dia. Precisamos de fato guardar o sábado como Deus pede. E que nós possamos, queridos, acordar para isso. E esse texto que nós lemos é muito sério. Nem a marca da besta e nem o sinal de Deus é instantâneo. Ele vai sendo implantado aos poucos na nossa mente. E sem percebermos, nós estamos tomando posições de que lado estaremos. Do lado daqueles que receberão o selo de Deus, ou do lado daqueles que receberão o sinal, a marca da besta. Que Deus nos ajude, queridos, que possamos sair daqui nesta manhã, certos de que estivemos na presença de Deus, e que estamos reverenciando e cultuando este Deus no dia que Ele deixou como sinal entre Ele e o seu povo. E que o sábado realmente seja uma distinção muito nítida na nossa vida. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Nós teremos agora uma mensagem musical.